A hora é boa. Vejamos exemplos do Estado de Direito autoritário em ação. Instalou-se um vivo debate nacional em torno do inquérito aberto contra os empresários que falaram de golpe, defenderam golpe, anuíram golpe, enfim, os empresários conservadores, mais que conservadores, né? Reacionários, que externaram opiniões de um modo ou de outro golpistas, através de uma conversa privada de WhatsApp. A abertura de um inquérito contra eles no Supremo Tribunal Federal, que determinou busca e apreensão através da Polícia Federal, suscitou toda sorte de conversa, de debate em torno de, afinal, o que se passa no país, o que se passa com o nosso suposto Estado de Direito democrático, e leva a cada um de nós a se posicionar. Evidentemente que esses empresários têm toda a minha antipatia. Eles são, como eu já disse, reacionários e, no fundo, tenham ou não conspirado, isso o inquérito vai dizer, estejam ou não financiando o golpe, isso o inquérito vai dizer, né? Estejam ou não em ações concretas para influenciar nas eleições de uma perspectiva golpista, isso o inquérito vai dizer, o fato é que eles são defensores de uma ordem estatal que não nos convém a nós que temos preferência pela democracia. Mas o inquérito aberto contra eles é um inquérito que, se nós estivéssemos num Estado de Direito democrático, seria impossível. Porque eles não têm foro privilegiado, eles estavam numa conversa privada, não haveria a menor chance de um ministro do Supremo se voltar para esse problema. Mas, como nós vivemos num Estado de Direito autoritário, nós temos o direito e temos o autoritário juntos. O autoritário supõe regras que atropelam o direito. E, neste caso, quem está desafiado a explicar como vê o Brasil são os que defendem que nós vivemos num Estado democrático de direito. Como é que eles explicam? Claro, tem sempre o safa-onça de estamos numa situação excepcional. E situações excepcionais requerem medidas excepcionais. Mas espera aí, estamos numa situação excepcional desde quando? Desde o Bolsonaro? Bom, e décadas de polícia com o pé na porta dos pobres? Não era incompatível com o Estado democrático de direito isso? Afinal, o domicílio é inviolável. Então, que história é essa de situação excepcional? Ela é tão excepcional que ela dura 30 anos. Então ela não tem nada de excepcional, essa é a regra que nós vivemos. Logo, não pode ser um Estado democrático de direito. Por isso é que eu faço a distinção entre Estado de Direito, sim, autoritário. Estado de Direito, sim, democrático. No Estado de Direito autoritário, a regra suplanta o direito como rotina burocrática e rotina de poder. Os pobres sabem muito bem o que é isso. Os muito ricos não sabiam. Tem descoberto agora por quê? Porque existe uma conflagração entre as facções que hegemonizam o Estado de Direito autoritário no Brasil. Como as facções estão em luta, houve uma generalização da regra. Essa sim é a grande exceção. A exceção é quando a regra vale para todos, a regra arbitrária. Antes ela valia só contra os pobres, ou, se não era pobre, quem era fraco. Quem estava em
posição de comando dentro do Estado ou em posição de comando na ordem do capital, esse estava protegido. Agora não está mais. Por quê? Porque as facções estão conflagradas. Elas estão conflagradas fazendo o quê? Buscando um novo acerto geral. Houve uma desconstrução. Por causa do Bolsonaro? Claro que não. Bolsonaro nesse jogo é café pequeno. Houve uma desconstrução do jogo lá atrás, quando a sociedade manifestou a crise de legitimação do Estado de Direito autoritário. Como há uma crise de legitimação, há uma luta de facções buscando o quê? Organizar a ordem estatal de uma forma que pareça legítima. Só que para isso eles precisam usar toda sorte de arbitrariedades. Quando era contra os pobres, virava notícia, mas não indignava ninguém. Ninguém ficava fazendo grandes elucubrações democráticas sobre a violação do direito contra os pobres. Mas quando a violação é para cima, aparecem quem? Os grandes defensores dos ricos, que apontam com razão que um Estado de direito democrático não permitiria uma ação como essa, que não me incomoda. Mas não me incomoda porque eu sei que nós estamos sob um Estado de direito autoritário. Mas quem defende um Estado democrático de direito, como se nós estivéssemos nele, quem diz que nós estamos no Estado democrático de direito, teria que ficar indignado, teria que se sentir ofendido com essa ação da Polícia Federal sobre esses empresários golpistas. Eu não fico ofendido, por quê? Porque eu estou assistindo à luta de facções. E o que eu quero é o quê? Uma luta política para construirmos, aí sim, um Estado de direito democrático onde esse tipo de arbitrariedade não tenha lugar. Mas eu quero que ele não tenha lugar não porque os empresários bolsonaristas, porque os grandes empresários me preocupam, mas porque me preocupa uma ordem democrática que comece, antes de tudo, por proteger os direitos dos pobres, por proteger os direitos dos fracos, por proteger os direitos das minorias. E a rotina no Estado de direito autoritário é o quê? É o desrespeito total. Por isso que o Bolsonaro pôde, no Jornal Nacional, defender com toda clareza os interesses dos garimpeiros ilegais em terras indígenas da Amazônia, mostrando-se preocupado com o quê? Com a natureza? Não. Com a qualidade da água do rio? Não. Com o envenenamento da floresta? Não. Com incêndio? Não. Com destruição de cabanas de índios? Não. Com morte de índios? Ele estava preocupado com as máquinas do garimpo. Dizendo o quê? Que era ilegal. Que ele era um protetor da lei, porque era ilegal o IBAMA incendiar os tratores do garimpo ilegal. Tudo isso é possível por quê? Por que é que o Bolsonaro não pode ser punido por claramente defender interesses de ações ilegais na Amazônia? Porque nós vivemos sob um Estado de direito autoritário, que permite a existência de um presidente da República com esse rol de crimes inacreditável e está dentro do direito. E eu digo, e está mesmo, porque é um Estado de direito autoritário. Mas e esses que defendem que nós estamos num suposto Estado democrático de direito? Como é que eles explicam que o Bolsonaro tenha toda essa força? Essa contradição eles não conseguem vencer, sabe por quê? Porque se eles enfrentarem que o problema que nós temos com o Bolsonaro não é o que ele diz contra a democracia, mas é que o que ele faz com os poderes de Estado, eles vão ter que reconhecer, esses que defendem que nós vivemos num suposto Estado democrático de direito, eles vão ter que reconhecer que o Estado que eles tanto defendem é o que dá força a Bolsonaro. Que é esse Estado que permite que o Bolsonaro faça o que faz. Então, nós precisamos rever completamente essa nossa ânsia por defender esta democracia eleitoral como se ela já fosse um Estado de direito democrático. Não é. Nós devemos preservar a democracia eleitoral.
Devemos preservar as franquias democráticas, mas entendendo que elas estão inseridas hibridamente, assimetricamente, num Estado de direito autoritário que precisa ser derrotado. Por isso, aí sim, por isso, derrotar Bolsonaro. Claro, temos que derrotar Bolsonaro, mas sabendo que no dia seguinte, se conseguirmos derrotar Bolsonaro, no dia seguinte começa uma imensa luta pela construção de um Estado de direito democrático.